Página 11. Marque com X os itens que se relacionam corretamente às máquinas térmicas. Então, vamos lá. Questão 16. Letra A. As máquinas térmicas têm como principal característica transformar a energia térmica, que é o calor, em trabalho mecânico, que é o movimento? Tem, né? Então a gente vai marcar a letra A. Letra B. Eletricidade e vento são as principais fontes energéticas das máquinas térmicas? Não, então a gente não marca. Letra C. As primeiras máquinas térmicas tinham a função de retirar água das minas de carvão? Sim. Letra D. As máquinas térmicas foram grandes instrumentos da Revolução Industrial que modificou as formas de produção e o comércio de vários produtos? Também. E letra E. As máquinas térmicas foram extintas, dando lugar às máquinas que utilizam unicamente fontes de energia renováveis? Não, né? Elas ainda existem. Questão 17. Sobre o funcionamento das máquinas térmicas, relacione os itens da coluna da esquerda com os colunas da direita e forme frases coerentes com cada um deles, conforme o modelo. Tem fonte quente, fonte fria e máquina térmica. Transforma parte da energia recebida em movimento. É a máquina térmica. Então, primeiro 3. Depois, calor cedido é a fonte fria e o calor recebido, fonte quente. Aí aqui a gente tem o exemplo da frase 1. A máquina térmica opera com o calor recebido de uma fonte quente. Tá? Frase 2. Agora a gente vai falar sobre o calor. No caso do calor cedido. O calor não aproveitado ele é cedido para uma fonte fria. Aí vocês vão elaborar, tá, frases com cada um desses daí. Então quer dizer que a máquina térmica já fez. Vocês vão elaborar uma frase com fonte quente e fonte fria. Tá? Questão 18. Justifique com suas palavras por que não é possível converter todo o calor recebido por uma máquina térmica em trabalho. Por quê? Questão 18. Por quê? Vou fazer ela daqui. Por que não é possível converter todo o calor em trabalho? Tá, vamos lá. Vamos escrever da questão 18. Parte do calor recebido. Parte do calor recebido. Parte do calor recebido por uma máquina térmica. Por uma máquina térmica provindo de uma fonte quente, provindo de uma fonte quente, aumentará a temperatura, aumentará a temperatura do sistema, em uso, vírgula, aquecendo, após poucos instantes, após poucos instantes em funcionamento, o motor o motor de um carro, por exemplo,
exemplo, vírgula, tem sua temperatura elevada. Tem sua temperatura elevada. Sendo assim, não é possível. Sendo assim, não é possível transformar toda a energia de um combustível em trabalho. De um combustível em trabalho. Certo? Passando para a página 12, tem a questão 19. Os carros flex podem utilizar etanol ou gasolina como combustível. Normalmente, o preço do etanol para o consumidor ele é 27% mais barato do que o preço da gasolina. Observe a tabela a seguir, que apresenta o consumo de gasolina e de etanol na estrada e na cidade de um veículo flex. Indica o tipo de combustível mais recomendável para cada um dos casos a seguir e justifique sua resposta. Então vamos lá. 19, letra A. Uma viagem longa com poucos abastecimentos. Está indicado uma A, gasolina. Por quê? Seu consumo por litro é menor. Letra B. Uma viagem longa a um baixo custo. Também a gasolina. Por que a gasolina? Pois seu custo é menor. Pois seu custo é menor. Letra C. Curtos deslocamentos dentro da cidade. E aí? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Pensem, qual que vai compensar mais? No caso, o etanol ou a gasolina? E aí? Qual vocês acham que vão compensar mais? De acordo com essa tabela aí. Vamos descobrir? Letra C, então. Gasolina também, né? Por que a gasolina? Porque serão possíveis, assim serão possíveis mais viagens. De curta distância. De curta distância. De curta distância, tá? Ou também pode ser o etanol, por opção que se trata de um combustível renovável. Aí varia. Letra D. Menor agressão ao meio ambiente. Esse é o etanol, né? Por que o etanol?
Então, vamos lá. Ele é um combustível renovável. Então, não. Pois é um combustível renovável. Né? Então, assim, então é bem melhor. Letra E. Tráfego de um pequeno carro entre duas cidades vizinhas que se encontram em uma região pouco habitada do país, separadas por uma distância de 650 quilômetros. É a gasolina. Então, vamos lá. Aí, por que é gasolina? Então, vamos lá. É a gasolina, pois é necessário que o carro possa percorrer uma grande distância. Antes de precisar reabastecer. Reabastecer. Certo? Questão 20. Uma barra de 100 gramas de chocolate fornece 550 calorias de energia. O motor de um carro precisa de 1.900 kcal para movimentar o veículo por 13 km. Sabendo que o motor desse carro transforma 20% da energia disponível em uma fonte quente em movimento, quantos gramas de chocolate, aproximadamente, seriam necessários para fornecer energia suficiente para uma viagem de 130 km? Então, vamos lá. Então, considerando que o motor de um carro é uma máquina térmica, então ela pode converter 20% da energia disponibilizada. Então, a gente multiplica 0,2 vezes 550, que são as calorias, tá? Isso vai ser igual a 110 kcal, tá? Logo, para cada baixa parte recebida, o carro utiliza 110 calorias para o movimento. Então, o motor necessita de 1.920 calorias. Então, aí por 13 km. Então, vamos lá. Então, é só dividir 1.920 por 110, que eu vou ter 17,454, arredondíssimo, né? Então, o que acontece? Então, para percorrer os 3 km, o carro precisa aproximadamente de 17,45 barras de chocolate. Como a distância é 10 vezes 13, que é 130 no caso, então é só multiplicar esse número ali, ó, vezes 10, que eu vou ter 174,5 barras. Daí, o que acontece? Cada barra tem 100 gramas, é só multiplicar 174,5 vezes 100, que eu vou ter 17.450 gramas. É o que precisa, tá?